Bem-vindo a todos. Vocês estão aqui no painel sobre o papel dos títulos verdes na transição para zero emissões aqui na conferência da Climate Bonds, tá? E vocês estão no lugar certo. E temos a Samantha Sutcliffe, que trabalha com finanças sustentáveis na UBS, um dos maiores bancos do mundo. E temos também o Ender Schelde da Academic Pension, na Dinamarca, e para aqueles que não sabem, isso é um fundo de pensão que faz a gestão de 20 trilhões de euros com muitos membros. É um dos maiores fundos de pensão da Dinamarca e nós vamos então agora explorar o papel dos títulos verdes, tá? Nesse tipo de investimento. E Samantha, eu vou pedir para que você comece a falar, né? Você trabalha em Estocolmo, que é um lugar bem bacana para os que não sabem. A Suécia hoje é o maior emissor per capita de títulos verdes no mundo e é um dos líderes, tá, no iniciozinho do mercado. E, bom, a Samantha trabalhava num banco que foi um pioneiro, mas agora ela está num lago bem maior, né, na UBS. E eu gostaria de saber como é que você vê o mundo do título verde e transição para emissão zero. Bom, Sean, eu realmente acho esse tópico extremamente interessante. Os títulos verdes têm um papel muito grande, né, na transição para uma economia de baixo carbono. Especificamente, gostaria de dizer que pensamos nesses títulos como o uso dos recursos, tá? Mas quando trabalhamos em conjunto com empresas, ajudando elas a montar toda a governança por trás dos marcos, estruturas e os programas verdes em qual trabalham arduamente, a gente consegue ver realmente como que o processo afeta essas instituições de forma positiva, pode reunir as pessoas dentro da organização, podendo realmente melhorar a agilidade com a sustentabilidade, né, e na promoção dessa agenda. E eu acho que de vez em quando a gente se perde, digamos assim, sobre os impactos verdadeiros dos títulos verdes, e é realmente um grande prazer e é importantíssimo ver, né, esses impactos. Sim, eu acho que isso é realmente muito importante, pois muitas vezes as pessoas falam, não, mas peraí, você está financiando, sei lá, um parque solar, mas na verdade, né, os títulos são uma ferramenta de refinanciamento, né? E, por exemplo, teve um parque solar que foi construído no passado, continua sendo um parque solar, mas realmente os benefícios colaterais são realmente a parte interessante, né? Toda essa mudança organizacional, vocês estão achando clientes novos na UBS que estão realmente se entusiasmando com essas possibilidades? Você vê a mudança no horizonte? Sim, a gente ainda vê empresas no lado diferente do espectro, como pequenas empresas que não têm a capacidade, por exemplo, ou a capacidade in-house realmente de dar muita atenção a isso, tá? Pois eles realmente podem pegar e utilizar esses títulos e dividir todas as questões para poder lidar e construir, né, digamos assim, a história de sustentabilidade deles. E é realmente muito bom estar nessa jornada com várias empresas. E é realmente uma jornada, né, como você disse antes, você também tem participado de uma jornada de aumentar a exposição de vocês de títulos verdes. Eu entendo que vocês têm planos muito grandes e fala um pouco mais sobre isso. Sim, claro, eu gostaria só de fazer um ponto aqui, uma questão rapidamente, né, com a meta. Então, não é só você dar, né, esse fluxo das decisões verdes, mas eu acho que também ser, né, um catalisador de mudança. E na nossa empresa, a gente investiu €500 milhões em títulos verdes, estabelecemos uma meta de instituições verdes e também, né, de geração solar, e a gente vê que os títulos verdes serão realmente um marco nessa alocação, nesse €500 milhões dentro dessa carteira, mas estamos no processo de ajustar essas metas, enfim, né, os princípios e estamos planejando alocar, né, uma grande porcentagem nos títulos verdes até 2030, e isso é fantástico. Então, né, o mercado está aumentando e para
os nossos ouvintes hoje, a gente acha que esse mercado vai chegar a 2 trilhões de dólares pendentes, tá, esse ano. A emissão vai aumentar 80% esse ano em relação ao ano passado, ou seja, um crescimento muito rápido, com várias oportunidades de investimento. E esse aumento de horizonte permitiu que vocês lidassem com esses desafios de alocação, por exemplo? Sim, sim, é muito mais fácil a gente atingir essas metas agora, e foi uma das razões do porquê que a gente ajustou essas metas. A gente viu esse crescimento no mercado, com isso a gente conseguiu alocar uma maior parte, né, da carteira com os outros parceiros. Agora, dizendo isso, eles ainda estão tratando isso, né, com prêmio, e realmente não há o suficiente ainda para suprir toda a demanda, mas eu acho que esse prêmio vai terminar caindo também. Claro, uma das coisas que estamos vendo, pois a gente publicou vários relatórios de precificação, né, no mercado, são as características de retenção dos produtos que são diferentes, né, das questões de escassez. Então, mesmo quando você tem uma liquidez adequada, você mesmo tem, por exemplo, né, uma desaceleração, enfim, isso faz com que eles aumentem em valor de mercado, que achamos ser algo muito positivo para a carteira de vocês, né, para uma carteira como vocês têm. Sim, sim, concordo. E a gente acrescenta então essa diferenciação, né, enquanto o mercado cresce. Agora, Samantha, você tem uma história parecida, você vê muitos investimentos e alguns clientes nesse lado, né, da gestão de ativos, eles estão crescendo de uma forma parecida. Isso é uma história com a qual a gente tem que se entusiasmar? Sim, sim, eu acho que sim. E, na verdade, não é meio que indo na direção oposta, né, do título verde, eu sendo, né, old school, né, de participar desse mercado, e eu sei o papel importante que ele desempenha, mas isso é um componente que vem à tona nesse momento. É isso que os investidores estão procurando, e mais uma vez, eu acho que as finanças sustentáveis são uma forma muito interessante de capturar isso para os investidores. Então, o papel dos títulos verdes da transição é mudar, né, as alocações, enquanto os usuários, né, de títulos usam isso como um refinanciamento do verde, digamos assim. Isso, claro, né, ajuda nos projetos, pois a gente tem mais benefícios e uma maior criação de ativos. Agora, vamos voltar para aquele aspecto organizacional que você mencionou, por exemplo, as mudanças de dinâmica de cultura, como você mencionou, e há realmente um fator, né, no seu fundo, em alguns dos títulos que vocês investiram. Vocês veem isso como algo real? Ou é aquela história, né, de alocação de ativo, síntese direta, né? Como é que você acha? Bom, a gente, nos últimos 2 anos, a gente meio que viu, né, como fazer esse investimento verde e, obviamente, os títulos verdes, digamos assim. Então, há alguns anos não tínhamos muita exposição aos títulos verdes, mas a gente estava um pouco atrasado, digamos, mas nos últimos 12 anos, né, a gente passou pela curva de aprendizagem que tem também a ver com os nossos proprietários estarem focados nessa agenda. Nós somos bem democráticos, né? E eles têm uma voz muito forte que está dizendo que a gente precisa apoiar a transição verde, temos que ter uma carteira em linha com essas metas verdes. E, claro, os títulos verdes são uma forma de fazer isso. Então, isso é bem interessante. Então, você tem uma demanda dos seus membros, não é isso? Sim, 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 sim. A gente teve um debate muito grande na última Assembleia, e eu tenho certeza que esse debate vai continuar, né, na próxima Assembleia. E isso realmente é algo que está ocorrendo agora, claro, como alguém que trabalha para promover investimentos em soluções de mudança de clima. Isso é muito bom ouvir, né, que os membros, né, de pensão realmente estão se engajando nisso e dão valor ao que precisa de fato ser feito. Agora, Samantha, em termos dos benefícios dos títulos verdes, você também falou que viu muitas emissões em soberanos nos últimos 2 anos. Você acha que isso tem sido concreto para você ter, né, uma maior aceitação, digamos, soberanos dentro dessa parte? Como é que você vê isso na Suécia? Não, não, claro, absoluta. Bom, perdão, definitivamente. Eu acho que nós temos uma
duas partes para essa pergunta. Você tem os soberanos que estão pegando a responsabilidade, mostrando como fazer, né, para o mercado privado. Então, não é só falar, eles estão fazendo, né, o que eles falam. E isso ajuda nesse mercado mais abrangente, e aqueles que eles estão pensando sobre a sustentabilidade nessas questões e não estão tão convencidos como outros, mas eu acho que é uma forma bacana de promover a sustentabilidade e as formas com as quais você pode agir em cima das estratégias e soluções para o país. Andes, e a gente vê, né, a emissão de soberanos, né, Yeah. ali no, enfim, nós temos, né, um balancete bem saudável. Na Dinamarca, sobre isso é um problema. Você também viu emissões em outras moedas ocorrendo, né? Na Europa, enfim, França, Alemanha, Holanda, Suécia, claro, Bélgica. Você tem alguma exposição para esses soberanos? Isso é um desenvolvimento útil da sua Strong perspectiva? portfolio, so we have exposure Sim, to é uma Sweden, Denmark, carteira. Então, nós temos Dutch exposição aos equities, títulos da German, and we have Suíça, exposure também tivemos more exposição to dinamarquesa, né? Temos também Mali, focus on aquela lá da Alemanha e Cyprus, tivemos também uma margem de exposição. Então, realmente é uma carteira. Agora, yeah. a conversa que as suas equipes tiveram com os soberanos, você vê que isso é frutífero? Você vê as tesourarias de fato engajando, levando isso de forma séria, ou você acha que isso é só uma maquiagemzinha? Não, 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 não. I would say. Yeah. Então, isso é uma parte muito importante para a nossa plateia aqui saber, pois muitas das preocupações do comentarista, né, é que isso é mais uma maquiagem do que realmente algo mais fundamental. Quando a gente vê emissores mundo afora, eles falam sobre mudanças internas. E eu vou dizer, Samantha, e, bom, conversamos com vários bancários mundo afora. Por exemplo, eu me lembro um dos bancos me dizendo, há alguns anos, em Londres, dizendo que pela primeira vez, né, na vida deles, eles estavam, né, fazendo isso no trabalho deles. Não é algo incomum. Por exemplo, essa geração mais jovem é certamente mais em linha com esse tópico, né? São mais naturais para lidar com isso, mas eu acho que você está levantando um ponto muito interessante, porque a gente vê os emissores querendo fazer a coisa correta, alguns têm algumas outras estratégias e de repente eles querem lidar com esse marco e, bom, mais uma vez, eu diria que a maior parte das vezes, né, você tem aquela vontade de fazer a coisa certa, né? E bom, isso nos traz para algo que estamos trabalhando, que é o marco de transição e setores de alto carbono, digamos assim. Eu diria que o Orsted seria 10, 15 anos, quando era realmente uma empresa de alto carbono e trabalharam, né, para mudar isso e era, né, realmente uma empresa de energia muito grande. E estamos vendo como que a gente pode lidar não tanto o carvão, mas o óleo, né, e o gás, produtos químicos. Por quê? Porque a gente precisa disso para avançar, mas precisamos ir verde. Eu diria que Musk é um dos exemplos, que é, na verdade, aquela empresa de transporte de alto carbono que agora se comprometeu para fontes energéticas de baixo carbono, né, para a sua frota de embarcações. Agora, Anderson, se você fosse investir num fundo da Musk agora, isso realmente geraria esse rastreamento de carbono, mas se você estiver investindo numa empresa que está meio que liderando essa transição, né? Bom, e estamos pensando dessa discussão, é algo que estamos vendo agora, que é como que você reconhece as empresas que têm uma estratégia de transição ambiciosa, tem que ser adequado, né? Não, não pode ser só aquela coisa que vai até 2060. E claro, se a gente começa a incluir isso dentro do universo, eu diria que da sua perspectiva, Anders, isso é um desenvolvimento que vai funcionar com a sua carteira, com os seus membros. Eu acho que como investidor, você precisa fazer várias coisas. E, de um lado, você precisa identificar os investimentos que você acha que irão ruim, e ali você tem que fazer a transição, né, desse investimento. E isso nos levou a excluir a maior parte das empresas de combustível fósseis. E depois precisamos pensar sobre qual que é o seu papel
nessa transição, como que você pode fornecer o capital e as boas oportunidades de investimento ali, e os títulos verdes certamente é uma área interessante. Agora, a terceira coisa, bom, talvez sejam quatro coisas que preciso fazer, mas a terceira coisa, precisamos pensar como que então a gente gerencia o que a gente investiu no total e você vê essa transição ocorrendo rápido o suficiente. E aí eu pergunto dessas outras empresas, né, se querem fazer essa transição rápido o suficiente. E aí você estabelece, por exemplo, metas para as emissões de gás do efeito estufa, como reduzir tais emissões na sua carteira, e você tem que se certificar que essas metas estão alinhadas com Paris, e não é só queremos ser emissão zero até 2050, mas temos que ter também mercados intermediários, né, interinos para 2025, e aí temos redução de emissões em só X%, e aí você tem que se manter no caminho para atingir, né, as metas de Paris, e então, né, temos um diálogo com alguns mais do que outros, especialmente a Maersk, por exemplo, porque é uma empresa dinamarquesa, inclusive, e estão liderando, né, aquela ação de carbono ali, naquele diálogo, e eles estão de fato levando isso muito a sério, né? É como a Samantha falou, né? Isso tem que estar e já está, inclusive com eles embutido em como eles veem o negocinho, essa transição tem sido uma parte importante do trabalho que você tem feito, Samantha. Sim, sim. E eu acho que está realmente sobrepondo tudo, como o Anders falou, tem um nível de complexidade envolvido, pois requer que todos os participantes possam, de fato, incorporar isso e entender o que eles precisam fazer e não ter medo de ter uma carteira mais intensa de carbono do que eles precisariam, claro, né? Então, temos que pensar que há um equilíbrio muito fino, tênue, digamos assim, e de vez em quando eu acho que do lado da empresa a estigma, né, dessa transição do rótulo e aquele aquele mal entendimento que isso seria um pouco menos robusto, mas essencialmente falando, poderíamos argumentar que um marco como esse potencialmente reduziria o impacto mais do que o verde. Então, eu diria que sim, tem, né, um estigma a ser superado. E eu espero que consigamos então, elaborar trajetórias em linha, né, da meta de 1,5, né? E para aqueles que estão na conferência da CBI, temos uma sessão na quinta-feira sobre isso com representantes, né, da iniciativa de caminhos da CBI, FDTI, o pessoal do Rocky Mountains Institute, que vão falar sobre isso para fornecer ferramentas para que, né, possamos tomar as decisões ao avançar, mas precisamos sim pensar nessas questões, pois não é só uma questão de ter uma transição linear do mercado, né, mas as mudanças ocorrem rapidamente, isso é desafiador e a única razão que precisamos ter essa conversa e temos a oportunidade de falar de transições é porque a gente não conseguiu comprovar nessa questão aqui dos investimentos para, né, o mercado de títulos verdes se tornou realmente uma indústria gigante e isso agora nos dá essa oportunidade. E, bom, Samantha, você deve ter muito orgulho do trabalho que você fez nos últimos anos, eu preciso dizer isso. Ah, muito obrigada, Sean. Tem realmente sido um grande prazer participar dessa jornada. E você realmente também foi um dos pioneiros e ver como que a conversa mudou. Tenho que dizer como que isso começou na Suécia. E eu tive a sorte de participar e estou muito curiosa para ver aonde tudo isso vai nos levar. Agora, Anders, eu acho que é uma pergunta para você. Se a gente analisa o mercado mais abrangente, aonde que a gente acha que isso pode nos liderar, né? Se você estivesse com a bola de cristal, aonde que o futuro vai nos levar, né? Como você vê que isso vai se desenvolver, como você viu isso no seu... Bom, bom eu acho que, né, o crescimento desse mercado tem sido que 60% anualmente e espero que continue, mas eu acho que sim.
vai continuar a crescer mesmo com as preocupações e suposições da transição verde, mas o volume de capital que precisamos para poder efetuar essa transição é gigante. E, claro, né, teremos tudo isso dentro do mercado. Então, isso é uma história que a gente pode ver, né, de crescimento, e a Samantha está tentando levantar tudo isso. E, bom, que a gente tem que a gente tem os emissores chegando nessa escala, nós temos soberanos lá na Europa nos últimos 2 anos, nós temos também a Comissão Europeia, que vai chegar no mercado agora no futuro, com 225 bilhões de euros a serem emitidos por meio, né, de um programa. E isso é muito interessante. Agora nós vamos ver ah, esse risco e a gente vai ver, digamos assim, né, digamos assim, essa lei do chave. Por quê? Porque eles são realmente um emissor muito grande e o pessoal lá em DC estão muito positivos com isso. Então, a emissão vai aumentar, mas vamos ter um aumento do apetite dessas emissões? Você falou que não acha que, de repente, essa taxa de crescimento pode continuar, mas nós temos também a questão das precificações, mas se a gente continuar a ver investidores diferentes aumentar a sua alocação nos próximos anos, me parece que vai aumentar, né? A demanda como a emissão também, sim, sim, com certeza. Eu acho que isso vai caminhar em conjunto ao ponto que a gente não precise mais pensar sobre isso, pois isso é simplesmente uma parte do mercado de títulos em qual investimos. Bom, estamos aqui ao final da nossa sessão. Claramente, há alguns materiais imediatos, falamos sobre os benefícios do preço que estamos vendo em dólares e euros, tá? E, bom, eu vou dizer aqui sobre a categoria, né, dessas características do mercado secundário. E é importante notar isso porque, enquanto os investidores estão favorecendo isso, eles querem um retorno, né, para suas pensões, previdência, claro, né, também seguradoras, perdão. Então, por exemplo, o investidor individual não tem esse poder todo. Agora, se a gente trabalha em conjunto para mudar nessa parte do meio ambiente, isso tem sido essa característica nos últimos 2 anos da Climate Action 100, e como que isso tem sido e o quão frutífero você acha que esse exercício é para podermos chegar na mudança? Eu acho que tem realmente um ritmo muito grande. Eu acho que muitos investidores estão acordando, percebendo que há algo a ser feito, eles têm um papel a desempenhar. Eu acho que muitos investidores como nós também têm sido muito ativos nisso e realmente eu acho que podemos atingir muita coisa e fiquei surpreso. Eu fiquei também surpreso como que a gente consegue ter o diálogo com a alta gerência e conseguimos isso até com uma instituição pequena aqui na Dinamarca e fizemos isso. E eu acho que sim, isso demonstra que há um grande papel para os investidores desempenhar. Estamos fazendo isso cada vez mais. E bom, Samantha, eu diria que se não tivéssemos esse crescente mercado de títulos verdes para comprovar que há demanda pelo investidor, seria mais difícil conseguir as coalizões necessárias, pois temos visto, né, esses fluxos positivos de investimento, ou seja, com essa mudança a gente consegue crescer a oportunidade para investimentos positivos. É só o que eu pensei. Faz sentido para você? Sim, eu acho que sim, faz sentido, e não podemos subestimar o papel dos títulos verdes, pois isso nos permitiu o desenvolvimento de outros produtos de finanças sustentáveis e, para mim, é simplesmente um instrumento que permite empresas a executar as suas estratégias de sustentabilidade e é aqui que eu paro. Sim, sim, muito bem. Algo para podermos executar, para realmente efetuar uma diferença para os nossos ouvintes. Vocês ouviram uma história maravilhosa do Anders, né, de um fundo individual, mas eu gostaria que vocês percebessem algo muito especial do que ele falou. Então, não foi só uma questão de fazer a gestão da carteira, mas foi também da história de combinar
outros ativos, gestores de fundo, para que nós possamos ter uma mudança coletivamente, que é a característica de 2021, as coalizões lançadas esse ano. Isso é uma história muito importante. O Vitor também da Samantha sobre falar do crescimento do mercado, os benefícios aqui, sabemos que há benefícios muito além desse programa de emissão de títulos. Isso cria uma dinâmica de mudança. E, bom, espero que vocês concordem, mas eu diria que um dos principais benefícios disso é que comprovamos que investimentos em soluções climáticas não é um jogo para perder. Não, a gente consegue sim ter bons retornos, sólidos retornos. E isso tem sido uma mudança interessantíssima nos últimos anos, e vocês concordam comigo? Yeah. Certamente, So the returns are certamente. there, and that Os means the cash retornos flow will also estão be there. lá, And e isso that's significa that's que, one of obviamente, o one of the capital objectives. também vai estar lá, e isso é realmente o propósito, né? E isso não é algo que a gente deva menosprezar, né? Para poder aumentar esse sentimento de oportunidade quando lidamos com a mudança do clima, nós precisamos investir 90, possivelmente 100 trilhões de dólares em soluções climáticas mundo afora de hoje até 2050, de acordo com esse projeto, né, da economia do clima. Isso é um pipeline bem grande. A gente conseguir assegurar, mostrar que isso realmente é uma oportunidade para termos bons resultados, né? Bons retornos, como também um planeta sustentável. O que vai nos parar nesse momento? Então, muito obrigado por participarem dessa sessão, e para os ouvintes, vocês sabem, vocês estão aqui na cúpula, né, de títulos climáticos, vocês estão na conferência da CBI. Isso aqui é uma apresentação conjunta de ambas as conferências, que é, na verdade, um exemplo da cooperação que estamos vendo em toda a indústria financeira. Estamos trabalhando entre bancos, fundos de pensão, ONGs, né, como nós, mesmo para que possamos atingir mudanças, sabendo que a gente consegue fazer isso, tendo bons retornos e também criar um planeta mais sustentável, que é, digamos assim, o grande prêmio por trás de tudo isso. Muito obrigado, Samantha, pelo seu trabalho e por estar aqui conosco.